Olá! Na aula de hoje vou conversar com você sobre comunicação humana, linguagem, língua e cognição. Para o estudo da comunicação humana é muito importante que tenhamos alguns conceitos bem definidos. Podemos começar com uma definição bem conhecida e muito utilizada para a explicação dos processos da comunicação humana, baseada no modelo do Jacobson. Nesse modelo, a comunicação é vista em seu processo interpessoal. Dois actantes, um remetente e um destinatário, com a veiculação de uma mensagem do remetente ao destinatário. A mensagem é composta por um código, um meio e um conteúdo. Esse é um processo que ocorre entre pessoas e privilegia a organização externa ao indivíduo que veicula ou recebe a mensagem. Entretanto, há internamente em cada um desses indivíduos o processamento da informação. Esse processamento se dá em três fases. Existe a concepção da mensagem que vai ser veiculada, o processamento médio e o processamento periférico daquilo que vai ser dito ou sinalizado. A recepção da informação também se dá em três fases, mas de maneira inversa, ou seja, a informação acústica ou visual é codificada, passa pelos processamentos periféricos e intermediários e chega aos níveis mais altos de processamento, gerando a interpretação e a concepção da informação. A ideia principal é a de fazer com que a vocalização ou a sinalização seja capaz de gerar no destinatário algo próximo ou igual ao que foi concebido pelo remetente. Claro que existem aí diversos ruídos que muitas vezes não permitem que esse ideal da comunicação se concretize. Podendo ser ruídos auditivos, como barulhos que não permitem a compreensão, ou ruídos visuais, como estímulos visuais competitivos, ou ainda ruídos ideológicos, quando preconceitos fazem com que você não receba direito uma informação. Nesse processo de comunicação, nós dispomos de uma habilidade cognitiva extensivamente utilizada, que é a simbolização. Por exemplo, eu estou falando com você agora, e se eu disser a palavra avião, eu não preciso trazer o avião até você para que você pense nele. Eu uso uma sequência de sons, ou no caso das línguas de sinais, uma sequência de movimentos com postura de dedos e de braço, para que a pessoa que vai receber a informação consiga evocar aquele item lexical e fazer uma ideia daquilo que eu estou pensando. É claro que cada um pensa em um avião diferente, mas nós pensamos minimamente em uma coisa que voa e que tem asas e outras características que vão receber interferências das vivências de cada um. Esse processo sobre o qual estamos falando é a linguagem, que é uma habilidade cognitiva específica que se utiliza da simbolização para comunicar. A cognição é a entidade mental composta por diversas habilidades específicas que regem o funcionamento da mente. Além da linguagem, eu posso citar como habilidade cognitiva a atenção, a percepção, a memória, o raciocínio, o juízo, a imaginação e o pensamento. Todas as habilidades cognitivas se interrelacionam. E como o nosso objeto aqui é a linguagem, posso dizer que ela sofre influência da memória, da percepção, do raciocínio e da teoria da mente. Todas essas habilidades vão sendo processadas no momento da comunicação, de forma conjunta. Nós podemos nos comunicar através da expressão facial, nós podemos nos comunicar por meio de desenhos, da dança, da música instrumental, do nosso corpo e das nossas posturas corporais. Essas são formas de se comunicar, mas existe uma forma que é mais direta para que a comunicação seja realizada, que é a língua. Nós temos a língua como uma forma exacerbada de fazer comunicação. Por exemplo, essa aula que eu estou dando para você agora seria muito mais difícil de ser veiculada se eu estivesse tentando desenhar para vocês esses conceitos. O que é importante pensar é que nós temos a fala, no caso das línguas orais, e a sinalização, no caso das línguas de sinais, sendo utilizadas como um meio de comunicação mais objetivo. Isso ocorre porque essas duas modalidades são línguas naturais.
Mas atenção, eu estou falando que eu consigo me comunicar de uma forma objetiva através de uma língua natural. As línguas naturais são as línguas que emergem das comunidades de fala naturalmente, sem serem impostas. Existem também as línguas artificiais, como o Esperanto para as línguas orais ou o Gestuno para as línguas de sinais. Esses dois casos dizem respeito a sistemas de comunicação que foram organizados com um fim específico. As línguas de sinais e as línguas orais possuem uma organização interna e uma representação neuronal semelhante. Por isso, possuem status de língua natural e, portanto, conseguem conduzir e processar a informação de forma adequada para a comunicação. Veja que temos aqui duas modalidades de língua bem definidas. A modalidade oral-auditiva, que são as línguas orais, já bem conhecidas pelo mundo, como o português, o inglês, o espanhol e o italiano. E a modalidade visoespacial, que abrange as línguas de sinais, como a língua de sinais brasileira, a língua de sinais americana, a língua de sinais francesa, dentre outras. No caso das línguas de sinais, a externalização do processo de comunicação acontece por meio da sinalização e a internalização ocorre através da visão. O processamento da linguagem começa com a ideia que a pessoa quer comunicar. Para a pessoa ouvinte, essa ideia é processada linguisticamente, passando por níveis intermediários de organização, como a organização da sentença e a escolha lexical. Quando chega aos níveis periféricos do processamento da linguagem, ocorre a programação motora da fala e o disparo de ordens motoras para que os órgãos fonoarticulatórios executem os gestos necessários para a produção da fala. A internalização ocorre com a audição de uma sequência de sons que entra pelas vias auditivas da pessoa ouvinte. Essa sequência é codificada no sistema fonético-fonológico da língua, passa pela recuperação do item lexical, compreensão da ordem da sentença e culmina na formação do conceito referente àquilo que se ouviu. Esse processo é extremamente importante para a aquisição da língua e, por isso, a preservação das vias auditivas para a aquisição adequada de uma língua oral é imprescindível. Não existe forma de adquirir naturalmente língua oral sem audição. Você pode aprender língua oral sem audição, mas é necessária uma estimulação específica, com técnicas para que você consiga ter o conhecimento da língua oral. Quando uma pessoa tem atraso na aquisição de língua, é muito comum, com a permanência do atraso ou seu agravamento, o desenvolvimento de problemas, não apenas de ordem linguística, mas também de ordem cognitiva. No caso das pessoas surdas, existe um impedimento auditivo. A perda da audição não permite que os sons sejam processados de forma adequada. Então essas pessoas surdas não são capazes de adquirir naturalmente a língua oral. Além disso, temos um fator importante a ser ponderado. Nosso cérebro está preparado para receber uma língua em um período específico da vida que é chamado de período crítico para a aquisição de língua. Esse período se estende desde o nascimento até por volta dos 3 anos de idade. Os aprendizes que têm o início da aquisição de língua após os 3 anos de idade terão alguns prejuízos quando comparados com aqueles que aprenderam língua antes dos 3 anos de idade. É por esse motivo que é tão emergente a estimulação precoce de crianças surdas em língua de sinais. Se uma criança surda é exposta exclusivamente à língua oral, você estará privando essa criança de receber a entrada completa da língua. A perda auditiva não permite que a aquisição e o desenvolvimento da linguagem ocorram como em uma criança ouvinte. E isso ocorre porque o processamento de linguagem da criança surda é baseado na percepção visual e na produção visoespacial. De forma similar ao processamento das pessoas ouvintes, as ordens motoras para a execução da língua são disparadas para os órgãos articuladores da língua de sinais, que são os membros superiores, o tronco e a face. Esses órgãos articuladores performam a língua que vai ser acessada pela visão,
e, a partir daí, percorrer o caminho de processamento intermediário até chegar aos níveis altos do processamento da linguagem. Por isso, se a criança surda é estimulada em língua de sinais desde cedo, ela tem total acesso à língua e, então, a cognição dessa pessoa surda será regada de forma adequada com a língua natural. No caso desse atraso no início da aquisição de língua, haverá problemas que ocorrerão no desenvolvimento da linguagem e, como consequência, no desenvolvimento das habilidades cognitivas. Em 1993, a pesquisadora Rachel Mayberry escreveu um artigo em que faz uma comparação de grupos de pessoas sendo submetidas a um teste de repetição de sentenças na língua de sinais americana. Ela pesquisou 3 grupos de surdos e um grupo de ouvintes. O primeiro grupo de surdos tinha adquirido a língua até 3 anos de idade. O segundo grupo de surdos teve a aquisição de língua entre 5 e 9 anos de idade. O terceiro grupo de surdos teve a aquisição a partir dos 13 anos de idade. E um grupo de ouvintes teve a aquisição tardia da língua de sinais como segunda língua. Na comparação desses grupos com relação à reprodução das sentenças, nós temos a pontuação dos ouvintes que adquiriram língua de sinais americana tardiamente, apenas menor do que a pontuação dos surdos com a aquisição precoce da língua de sinais americana, isto é, de 0 a 3 anos de idade. Essa é uma informação muito importante porque evidencia a necessidade emergencial da estimulação precoce em língua de sinais. Ela mostra que privar a pessoa surda do acesso adequado à língua no período propício pode gerar impactos na vida acadêmica, na vida social e na construção dessa pessoa como um cidadão. É claro que quando nós falamos de aquisição de língua, vários fatores são importantes. A integridade da língua a qual a criança surda está sendo exposta, o ambiente comunicativo no qual a criança está inserida, se ela possui interlocutores que conseguem interagir com ela adequadamente, a frequência da exposição e se a criança possui na família algum parente surdo que possa interagir com ela desde cedo. São todos fatores que interferem na aquisição da língua de sinais. Outro fato importante é a presença ou não de atipias no substrato para a aquisição de língua. Em alguns casos, infelizmente, a surdez vem acompanhada de problemas de saúde. No Brasil, temos observado uma mudança nos serviços de saúde, por exemplo, com a popularização do pré-natal. Antes disso, existia uma recorrência muito grande de problemas de surdez vinculados a problemas de saúde das mães no período de gestação ou no momento do nascimento do bebê. Alguns desses problemas, como por exemplo o citomegalovírus, a rubéola, ou mesmo mais tarde a meningite, podiam resultar na surdez ou até problemas graves de saúde, como uma lesão cerebral. Aqui, nós estamos falando de uma inadequação nas bases para a aquisição de língua e que, infelizmente, vai desencadear outros problemas de ordem linguística. Mas, quando falamos de uma criança surda sem nenhuma sequela por conta daquilo que causou a surdez, nós temos então uma criança com um substrato adequado. Com a estimulação correta, essa criança vai ter um desenvolvimento de linguagem adequado. Em resumo, com o processamento de linguagem ocorrendo de forma correta, o indivíduo será capaz de obter informações do mundo e poderá realizar toda a interação necessária para que sua cognição tenha subsídios suficientes para se desenvolver adequadamente. Obrigado pela sua atenção e até mais.